Foi? Beleza, pessoal. Então, na aula de hoje, eu vou entrar no último tópico sobre teoria de Young-Mills. Vai ser um tópico que agora ele vai se tornar um pouquinho mais formal do que a discussão anterior. Na última aula a gente discutiu correções a um loop, né? Embora eu não tenha feito cálculos explícitos. São resultados de cálculos explícitos que a gente já fez em outras versões ao longo do curso. Agora a gente vai dar uma guinada para um aspecto um pouquinho mais formal das teorias de Young-Mills, ainda assim não rigoroso, né? Esse curso não tem nenhum intuito de ser um curso rigoroso de teoria quântica de campos, nem conseguiria fazer isso. Mas é um tópico, assim, é uma discussão longa. Eu vou falar muito pouco do que tem sobre isso, que é simetrias BRST e suas consequências. A discussão sobre simetrias BRST é muito mais longa e é um capítulo muito elegante da teoria quântica. Muito elegante, muito... o formalismo que sai daí, as consequências que saem daí são muito bonitas. Eu, estudando para preparar as notas, me deparei com várias coisas que eu nunca tinha de fato estudado, assim, eu tinha ouvido falar, e de fato é um negócio poderoso. Para ter uma ideia assim, como eu falei, né, eu vou falar pouquíssimo do todo. Para quem quiser mais sobre isso, de uma forma bem difícil, eu recomendo esse livro aqui, Algebraic Renormalization, que é do Silvio Sorella e do Oliver Piguet. O Sorella ele é lá da... Onde ele está saindo? O Sorella é da UERJ e o Piguet, ele... Atualmente eu acho que ele está em Viçosa. Enfim, o Sorella provavelmente é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista vivo nesse assunto. Esse livro é muito difícil de entender, muito difícil de entender. Tem uma forma de torná-lo compreensível, que é assistindo um curso que o próprio Sorella deu e que está gravado no canal BRST. Tem um curso no canal TQC BR, que é um canal no YouTube, enfim, coleta alguns minicursos, alguns cursos de teoria quântica de campos e vários seminários. Inclusive a ideia é que esse curso aqui ele vá para esse canal em algum momento. Talvez quem estiver assistindo online já esteja assistindo por esse canal, inclusive. Mas é um curso que o Sorella deu em 2020. Durante a pandemia ele se propôs a dar esse curso no programa da UERJ e ele deu uma versão online e gravou uma outra versão. Ele não gravou as próprias aulas ao vivo, ele gravou uma outra versão e essa versão está gravada e disponível. E assim, acho que são quase 30 aulas focadas em BRST e suas consequências. Então, eu vou falar 3 aulas aqui. Isso já dá a dimensão do quão pouco eu vou cobrir sobre esse assunto. Tem uma outra fonte, que é um capítulo de uma tese. O nome da autora é Nelly. Vou tentar escrever, provavelmente não vai dar certo. Que eu acredito que seja assim. Ela fez uma tese sobre abordagem de Gribovich-Zwanziger para PCD infravermelho, e ela tem um capítulo de revisão de renormalização algébrica que o próprio Sorella recomenda como sendo uma versão compreensível do livro. Então, acho que para quem quiser ver, tem essas referências. E é claro, esse assunto também ele é discutido em vários livros, textos de teoria quântica de campos, alguns com mais, outros com menos profundidade. Com profundidade mesmo é o livro do Sorella, né? Mas, enfim. Isso, realmente, eu só recomendo pegar para estudar isso se você de fato for trabalhar no assunto
Caso contrário, assim, é bom saber que existe, caso queira dar uma olhada, mas saibam que, enfim, não é algo fácil de se enfrentar. Mas beleza, então, como eu já adiantei, né, o tópico de hoje das próximas 2 aulas vai ser simetria BRST. Então deixa eu começar contextualizando de volta na ação de Young-Mills e Fadeev-Popov. A gente passou algumas aulas discutindo como sair da teoria de Young-Mills e fazer a quantização funcional, lidando com ambiguidades associadas à redundância de calibre, né, associadas a transformações de calibre, simetrias de calibre. E no final das contas a gente chegou numa situação onde a forma de fixar o calibre, o que significa selecionar um representativo por órbita de calibre, módulo problema de Gribov, envolve uma modificação na integral de caminho que pode ser colocada como uma modificação na ação de Young-Mills e gera a chamada ação de Young-Mills-Fadeev-Popov, pelo menos essa nomenclatura que eu estou usando nesse curso, né? A ação de Young-Mills-Fadeev-Popov, ela envolve o termo de Young-Mills usual, menos um quarto de F-A, F-A, e um termo de fixação de calibre, estou chamando aqui de SGF, Gauge Fixing, que envolve esse campo de Lauto e Nakanishi, tanto ele acoplado nesse termo de mistura, né, com a divergência do campo de calibre, mais um termo quadrático no B, mais o chamado, mais a contribuição do termo de Fadeev-Popov, né, do fantasma de Fadeev-Popov. Por sua vez, se acopla com um campo de calibre por conta dessa derivada covariante batendo no campo de Gauge. Tá legal? A gente já desenvolveu um pouquinho as consequências disso, regras de Feynman, passei por cima disso, mostrei alguns resultados de diagramas calculados on loop, a gente discutiu por cima ali a renormalização, certo? E tudo isso está amparado na discussão envolvendo simetrias de BRST. Tá? A ideia aqui né? Primeiro a gente pode observar que se você faz uma simetria de calibre sobre a ação de Young-Mills, a transformação de calibre resulta em zero, que significa que a ação de Young-Mills é invariante por transformações de calibre. Por sua vez, fazendo uma transformação de calibre no termo de fixação de calibre, por construção desse termo, isso tem que dar diferente de zero. Né? Você introduz um termo na sua ação cujo propósito é justamente quebrar a simetria de calibre. Tá legal? O que, por sua vez, implica, né, esses dois resultados combinados, implicam na não invariância, se você leva em consideração a ação de Young-Mills, Fadeev-Popov, como um todo, essa ação não é invariante por transformações de calibre. Tá legal? É claro que a mesma discussão ela surge na QED. Na QED você também tem uma ação após fixação de calibre que não é invariante por transformações de calibre. E uma questão que surge, tanto aqui como na QED, é a seguinte, né? Como uma raiva quando a caneta é nova. Como controlar a simetria a nível quântico. Essa é
pergunta que é relevante aqui. No caso da eletrodinâmica quântica, esse controle da simetria de calibre, ele, de certa forma, ele é uma consequência do fato de você estar acoplando com correntes conservadas com o DMI usual, né? Por exemplo, você faz com que a dependência de calibre desacople da matriz S por conta desse tipo de contração com fontes externas. Tá? Em teorias não abelianas, a situação é mais complexa. Tá? Essas correntes, em geral, elas não se conservam da mesma forma que os termos de acoplamento, né, que contraem em diagrama de Feynman, não são transversos necessariamente. A própria transformação de calibre não é transversa, né? Ela envolve uma derivada covariante. A derivada covariante não é de natureza puramente transversa. Então, o argumento tipicamente utilizado na QED não pode ser transportado de forma... não pode ser transportado de forma imediata para teorias de Young-Mills. Além disso, a gente viu, né, nas teorias de Young-Mills... Acabou? Foi. O Gabriel que eu spameava aqui. Por sua vez, a gente viu, né, explicitamente que as funções de correlação que eu mostrei na semana passada, elas dependem do parâmetro de calibre. Então é não trivial você mostrar, por exemplo, que quando você constrói funções de correlação, por exemplo, de observáveis físicos, esses observáveis são invariantes por transformações de calibre. Tá? E a chave para entender todas essas questões é essa chamada simetria de BRST. Eu não sei se encaixa aqui, é a minha pergunta. A gente faz funcionar o gerador com um termo gráfico de fonte, né? Aí, e quando tem termo de fonte ao quadrado, essas coisas, quando é que existe isso? J ao quadrado? Quando eles colocam isso? Esses termos de fonte ao quadrado, eu conheço, já vi esse tipo de termo de tipo fonte externa ao quadrado. Isso. Por exemplo, naquelas discussões de dualidades, né, entre teorias. Você sair de uma teoria e mostrar que é equivalente a uma outra teoria por meio de uma transformação de dualidade. O Dennis faz bastante isso, né? É que eu vi lá na palestra, né? Em qual palestra? Acho que foi da Letícia, não é Letícia? Que é o da UERJ. Não, calma, você está falando de fonte ao quadrado ou de fonte de operadores compostos? São coisas diferentes. Ah, tá. Fonte de operadores compostos a gente vai falar talvez hoje ou amanhã. Tá? Fonte externa ao quadrado mesmo. Bom, se não me engano, na palestra da Letícia talvez tenha aparecido algo do tipo fonte ao quadrado, sim. Para completar quadrado numa determinada expressão. Tá? Geralmente a gente usa bastante isso. No modelo de Sim 2 de campo simetria de Lorentz, eu usei essas fontes ao quadrado, elas têm que estar lá para a gente, por exemplo, na hora que a gente faz a inversão de calibre, a gente consegue fazer um mapeamento entre um modelo e o outro. Mas isso é basicamente quando eu estou falando de dualidade. Dualidade. Esse procedimento de imersão de calibre que o Dennis trabalha bastante. Então, você faz várias imersões e essas fontes para garantir ali um mapeamento entre um modelo e outro. Mas realmente a ideia física por trás. Não, eu estou lembrando da palestra da Letícia mesmo. A Letícia tinha um termo de fonte. Eu acho que lá ela surge como uma forma de completar um quadrado. Embora tenha muitos detalhes daquilo que a Letícia falou que eu confesso que eu não entendo, tá? Que envolve aspectos mais pesados de renormalização algébrica. Toda essa formulação que levou a Gribov-Svansky refinada envolve renormalização algébrica assim, bem pesada mesmo. Bom, então, como eu ia dizendo, a chave para lidar com essa questão é a chamada simetria BRST. Então, na aula de hoje a gente vai discutir essa simetria.
BRST corresponde às iniciais de 4 pessoas: Beck, Rouet, Storat e Tiltin. Os 3 fizeram um trabalho e o Tiltin fez um trabalho independente. Foram trabalhos que surgiram, os trabalhos de BRS quanto o trabalho de Tiltin, surgiram ali por volta de 1975, 1976. O Sorella, né, que o livro está passando aí, foi orientado pelo B, pelo Carl Beck. Bom, a ideia é a seguinte, né? A ideia, e eu não vou discutir a construção da simetria BRST, mas eu vou só colocar quais são as transformações de BRST e a partir dela a gente vai verificar que é de fato uma simetria, é que a ideia central é que existe uma simetria na ação de Yang-Mills, Fadeev-Popov, mesmo após fixação de calibre. Tá? Ou seja, apesar de você quebrar a simetria de calibre com a introdução de um termo de fixação de calibre, você ainda pode definir uma transformação e essa transformação vai ser uma simetria da teoria da ação de Yang-Mills, Fadeev-Popov. Então, bom, a ideia aqui é discutir BRST e suas consequências, né? Então vamos definir já logo de cara qual é a forma dessa simetria. E mostrar que isso é uma simetria. Bom, mostrar que isso vai ser uma simetria da ação vai ser algo que vai ser feito em vários passos. Para uma construção argumentativa, digamos assim, da simetria de BRST, se vocês quiserem ver, alguns de vocês devem conhecer o curso de Yang-Mills, que está disponível no canal do Professor Global, que o Felipe de Fabrício ele ministrou no semestre passado. Ele deu parte do curso junto com o Elael. Lá ele faz uma discussão um pouquinho mais construtiva da simetria BRST, como chegar até a simetria BRST. Aqui eu já vou partir da definição da simetria BRST. Então a ideia é definir uma transformação a partir de um operador S, tá? Esse vai ser chamado operador de BRST. E a definição da atuação desse operador em termos dos campos elementares, ou seja, dos campos que aparecem aqui na ação de Yang-Mills Fadeev-Popov, é a seguinte: S atuando em AMI-A vai ser igual a menos D Mi C D Mi A B CB. S atuando em CA
Isso daqui vai ser 1 sobre 2 G FABC CBCC, tá? S atuando em C barra. Isso vai ser igual a B, A, tá? E S atuando em B, isso vai ser igual a zero, tá? Isso é uma definição. Eu estou definindo um operador que atua sobre os campos dessa forma. Tá legal? Veja que é uma simetria, ou é um operador que pega campos bosônicos e transforma em algo fermiônico. Pega algo fermiônico e transforma em algo bosônico. O campo bosônico ao quadrado, né? Quer dizer, campo fermiônico ao quadrado vai dar um campo bosônico. Então, CBCC, isso comuta, esse operador composto comuta. Legal? Pega campo fermiônico, leva num campo bosônico. Pega campo bosônico, leva em zero. Zero pode ser fermiônico ou bosônico. Tá? Então é uma simetria que conecta férmions com bósons. Tá legal? Além disso, as propriedades que definem a atuação em objetos mais complexos. Aqui eu estou definindo somente a atuação sobre campos fundamentais, né? Eu tenho que definir também como que esse cara atua em objetos mais complexos. Tá? A primeira propriedade vai ser o fato de que isso é uma transformação global. E o que eu quero dizer com isso é S batendo na derivada de alguma coisa é igual a derivada de S batendo nessa coisa. Tá? A segunda propriedade é a linearidade. Que vai ser dada por S batendo em C1 Φ1 mais C1 C2 Φ2. Isso é igual a C1 S batendo em Φ1 mais C2 S batendo em Φ2. Tá? Esse Φ1 e Φ2 não necessariamente são campos fundamentais, tá? São objetos que são compostos de campos fundamentais. Tá? Poderia ser, por exemplo, campo ao quadrado, ou algo assim. Tá? O importante aqui é que C1 e C2 são independentes de campo, e são parâmetros bosônicos, digamos assim. Legal? Também conhecido como C-numbers, né? C-numbers, números clássicos. E por fim, a regra do produto, ou regra de Leibniz. Escreve Leibniz mesmo, assim? Certo? Leibniz. Assim, né? Talvez tenha um I. Hã? Talvez tenha um I depois do P. Bom, de acordo com as notas aqui, é isso mesmo. Que vai ser o seguinte: S batendo no produto de Φ1 com Φ2, tá? Isso daqui vai ser S batendo em Φ1 Φ2 mais Φ1 S
batendo em Φ2 menos 1 elevado a, eu vou colocar entre colchetes daqui, Φ1. Tá? Deixa eu escrever um pouquinho melhor isso daqui. Tá? Ou seja, o S, como ele é um operador fermiônico, quando ele passa por Φ1, você tem que levar em consideração se o Φ1 é bosônico ou fermiônico. E aí isso pode produzir um sinal menos aqui. Tá legal? Então, aqui, né, esse colchete de Φ1, ele é definido como sendo 0 se o Φ1 for bosônico e 1 se o Φ1 for fermiônico. Ok? Então, se o Φ1 for fermiônico, isso aqui vai dar menos 1 elevado a 1, então trocou o sinal. Tá legal? Essas são as propriedades que definem a atuação desse cara em objetos mais complexos. Tá? Dúvidas? Aqui só definições, né? Vale observar o seguinte, a gente vai usar isso mais tarde também, que essa transformação aqui, o S batendo no A, basicamente é uma transformação de calibre, né? Vamos lembrar aqui a transformação de calibre do campo AMI, infinitesimal, era 1 sobre G, dmi, AB, θ B. Se você fizer θ B igual a menos G, campo fantasma, isso daqui é uma transformação de calibre. Ou seja, uma transformação de calibre onde o parâmetro é um campo fantasma. Uma espécie de fermionização da sua simetria de calibre. Essas outras aqui não são tão óbvias de onde ela vem. Dá para fazer uma construção argumentativa, mas eu acho que no fim das contas, pelo menos historicamente, a resposta é: perceberam que isso é uma simetria. Para mostrar que isso de fato é uma simetria da ação de Yang-Mills e Popov, você pode vir aqui atuar com o S na ação de Yang-Mills, o S batendo na, quer dizer, o S batendo na ação completa vai dar o S batendo na ação de Yang-Mills mais o S batendo na ação de gauge fixing. O S batendo na ação de Yang-Mills dá quanto? Era para dar zero que você está falando que é FBD. Dá zero porque essencialmente é uma transformação de calibre. E a ação de Yang-Mills é invariante por transformação de calibre. Então o S batendo na ação de Yang-Mills é zero. Isso não precisa nem ser verificado, dada o fato de que delta θ batendo na ação de Yang-Mills é igual a zero. Basicamente a gente tem um delta θ com θ do tipo ghost. Tá? S batendo nisso pode ser calculado. Você bate com S, você vai bater nessa expressão aqui, usando aquelas regras, você pode mostrar que S batendo nisso é igual a zero. Mas existe uma forma mais elegante, porém um pouquinho trabalhosa, e a gente vai explorar essa forma, porque ela vai revelar uma propriedade essencial do operador de BST, que é a propriedade chamada de nilpotência do operador de BST. Então, eu vou colocar aqui uma espécie de uma proposição que o operador de BST é nilpotente. O que isso significa? Significa que S é igual a zero.
tá? O operador ao quadrado é igual a zero. Legal? Isso faz com que ele quase seja um operador onipotente. Para verificar que S é igual a zero, basta verificar que S ao quadrado, quer dizer, que S ao quadrado é igual a zero, basta verificar que S ao quadrado batendo em qualquer coisa é igual a zero. Dizer que um operador é igual a zero significa dizer que o operador batendo em qualquer elemento do espaço onde está definido é igual a zero. Tá legal? Para demonstrar isso, a gente vai seguir algumas etapas. Eu vou até um certo ponto e depois eu acredito que fique intuitivo o caminho e fica fácil de se convencer que vai ser de fato. Primeiro a gente vai mostrar que o operador de BRST ao quadrado, batendo em cada um dos campos, é igual a zero. Esse é o passo não trivial. Depois a gente vai mostrar que o operador de BRST, batendo no produto de dois campos, o operador S ao quadrado, batendo no produto de dois campos, é igual a zero. E a partir disso fica fácil de generalizar, dado que o produto de n campos pode ser escrito como sendo o produto de 1 com n-1, e aí a propriedade segue a partir daí. Tá legal? Então, Os dois últimos é fácil, depois primeiro deixa você. não, então, vamos... Aqueles dois últimos. Esse é um pouquinho chato de mostrar, então vamos lá, acho que vale a pena, né? Até para exercitar algumas propriedades de grupo SUN. Vamos lá, vamos definir aqui o que seria o passo 1, né? Passo 1. Mostrar que é S ao quadrado batendo em φ é igual a zero para φ elemento desse conjunto de campos fundamentais, né? Tá? Esse é o passo 1. Vamos lá. O primeiro e o segundo são os mais chatos de mostrar. Vamos começar por eles então. Vamos pegar S ao quadrado batendo em AMI. AMI-A. S ao quadrado batendo em AMI-A é igual a S batendo em S de AMI-A. Tá? O operador ao quadrado é a composição da atuação seguida do operador, né? Por sua vez, S batendo em A é menos dmi C B. Tá legal? Vou reescrever isso como sendo, tirei o sinal para fora, vou explicitar a derivada covariante. Derivada covariante na adjunta é dmi de CA menos G FABC CB AMI C. Tá legal? Isso daqui vai dar menos dmi S batendo em CA. Usei o operador global. Mais, bom, esse menos junto com esse menos vira mais. G FABC, ele passa por cima do FABC, que é uma constante. E aí a gente usa a regra de Leibniz. Aqui eu vou ficar com S CB AMI C mais ou menos, né, que vai passar por cima do C, e o C é fermiônico, CB S batendo no AMI C. Ok? Beleza? Bom, vamos fazer um passo extra aqui, só para tornar a coisa mais fácil de manipular depois. Isso daqui vai dar dmi SCA mais G FABC
SCB, AMI C, menos GFABC, CB, S, Mi, C. Ok? Beleza? Tem uma pergunta. Sim. No caso aí você só usou ali a regra de Leibniz ali. Na primeira, daqui para cá eu usei a linearidade e a regra de Leibniz no segundo termo. Pois é, nesse segundo termo, tudo bem o AMI passar ali pro final? O AMI A? O AMI já está no final, né? É, O que aconteceu foi, para chegar no AMI, ele teve que passar pelo C, e aí trocou o sinal. A regra de Leibniz, ela vai ser definida, aqui eu tenho φ1, φ2, eu mantenho a ordem de φ1 e φ2. Só que aí, para poder chegar no φ2, eu tenho que passar por cima do φ1. No caso aqui, o φ1 é um campo fermiônico, logo ele muda de sinal. Não, é que eu acho que eu entendi a dúvida dele, porque se tem o campo fermiônico e o campo bosônico, eles se comutam, né? Então parece que é meio... Mas aí eu poderia fazer o seguinte, eu poderia, por exemplo... Parece que é isso que ele está perguntando. Se você trocar o AMI por CB, você pode fazer a troca. Eu posso, então, vamos lá. Eu posso fazer a troca antes de bater. Então eu fico com um AC. Aí eu vou bater o S no A, depois bater o S no C. Então, deixa eu mostrar o seguinte. Eu quero mostrar aqui. É isso que ele está falando. Eu quero mostrar que isso Isso. é igual a isso. Isso. Tá? Para mostrar isso, dá pra, bom, eu posso fazer essa comutação. Bom, se eu vier direto daqui e aplicar a regra de Leibniz, daqui eu fico com SC A menos S menos C S A. Se eu vier por aqui, eu fico com. Então a ideia é verificar se isso é igual, né? Se eu vier por aqui, eu fico com S batendo em A, C, mais A, S batendo em C. Então não trocou nenhum sinal. Mas eu quero mostrar que isso é igual a isso. Isso daqui, eu posso passar o A para cá sem nenhum problema. Eu posso passar o A para cá sem nenhum problema. Eu posso passar isso daqui para cá sem nenhum problema? S batendo em A vai dar algo fermiônico. Então, para eu passar ali para cá, eu troco o sinal. Aí, essa versão é igual a essa. É isso. Tá? Era isso que você estava perguntando, Leonardo? eu queria saber como é que o A tinha passado. Bom, aqui, nesse caso, o sinal menos, ele tinha sido colocado à direita, e aí eu só apliquei a definição da regra de Leibniz, a propriedade da regra de Leibniz. Para mostrar que é consistente, de acordo com o Rafael estava falando, a gente tem que levar em consideração que isso daqui é anticomuta com o C. Que o S batendo em A agora é um fermion. Beleza, então vamos adiante. Agora vamos aplicar de fato as transformações restantes, né? Antes disso, deixa eu só ver se eu tinha definido o sinal correto. Defino. Tá. Essa daqui vai dar Dmi, S batendo em CA, só que S batendo em CA, isso daqui. Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre 2, G, FABC, Dmi de CB, C. Ok? Agora, esse termo, eu vou ficar com S batendo em CB, vai me dar um G quadrado, mais G quadrado sobre 2, FABC, FBDE, tá? Estou usando aqui S batendo em CB, G quadrado, G sobre 2, FBDE, CD, CE. Isso daqui vezes AMI C. Tá legal?
mais, agora para esse termo aqui eu fico com, bom, vou escrever aqui embaixo, menos G, aqui vai dar mais G, porque o S batendo no A produz o sinal menos, mais G, FABC, CB, DMI, CD, CD. Tá? Ok? Vejam rápido que eu vou apagar. Ok? Vou abrir essa derivada covariante aqui explicitamente. Então, a derivada covariante que estava aqui é DMI, CD, CD. DMI, CD, CD. Bom, CD de naturezas diferentes. Isso daqui vai dar DMI, CC, menos G, F, CD, E, CD, AMI, E. Tá legal? Ok? Tá? Que coisa bonita, vai ser tudo. Não, calma que não é tão imediato assim não, calma, não é tão cedo não. Primeiro termo ali já. O primeiro termo corta direitinho. Vamos fazer o primeiro termo cortar direto então. Esse primeiro termo aqui, né? Esse primeiro termo aqui, eu posso reescrever como sendo menos 1 sobre 2, G, FABC, DMI, CB, CC, menos 1 sobre 2, G, FABC, CB, DMI, CC. Certo? Só apliquei a regra de Leibniz da derivada. A derivada usual ela é bosônica, então ela não precisa me preocupar com sinais. Isso daqui eu posso, eu vou pegar o primeiro termo e vou trocar C por B, C vira B, C vira B. Aqui C viraria B, só que aí eu uso a antissimetria e troco o sinal simplesmente. Tá? Agora eu quero trazer esse termo para frente desse. Isso troca o sinal de novo. Tá? Isso daqui é igual a isso. Tá? Ou seja, esse bicho como um todo vai ser menos G, FABC, CB, DMI, CC. Só que isso é o que está aqui. Tá? Ou seja, esse primeiro termo, ele cancela esse termo. Tá? Agora fica a parte um pouquinho mais não trivial de mostrar o cancelamento. Agora a ideia vai ser, bom, S quadrado atuando em AMI-A, sobrou. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que dá para colocar em evidência aqui. Bom, vamos colocar nada em evidência ainda não. Vamos escrever isso aqui como sendo... Bom, vou colocar o G sobre 2 em evidência. G sobre 2 eu posso colocar em evidência. Vou colocar G sobre 2, F, A, B, C, F, B, D, E, C, D, C, E, AMI, C, mais 2 vezes, aqui é menos, né? Menos 2 vezes, FABC, FCDE, CD, AMI, E. Ok? Tá legal?
agora a gente vai precisar... Eu vou... Todo mundo já copiou aquela primeira linha? Alguém está copiando aquela linha ainda? Vou começar a fazer alterações nela. Hã? Eu não copio do vídeo. Tá bom. Vou começar a fazer alterações aqui. Bom, se bem que talvez seja melhor eu não fazer alterações ali, porque senão se eu fizer errado, depois eu me perco. Dia sobre 2. Vamos fazer o seguinte, eu quero que... A, B, C, deixa eu ver qual que eu estou colocando em evidência aqui só para... B, C, D. B. Bom, quem é B eu chamo de... Tá, eu vou colocar B, C, D. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar... Vou fazer uma manipulação aqui. Eu vou trocar... B por C, C por B. Hã? Nesse primeiro aqui eu vou trocar C por D. Tá? Então, aqui vira D. Aqui vira C. Aqui vira C. Cadê o outro? Cadê o outro D? Os Ds já foi. O D você mudou. Você tem que mudar o C agora. O C por D. Ah, o C vira D, o C vira D. Isso. Obrigado. C vira D. Beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quer dizer, aqui eu vou trocar E por C. Então, C, E. Beleza? Agora, B, C, D que eu estou colocando. B, C, D, isso. Agora, nesse termo aqui, eu vou trocar C por B. C por B. Então aqui vira B, B, C, C. Ok? E agora, nesse daqui eu vou trocar... Aqui já é do jeito que eu quero. Princípio. Agora, nesse daqui eu vou trocar E por C. Então, aqui vira C, C, E. Tá legal? E nesse daqui eu vou trocar D por C. Não, desculpa. Vou trocar D por C, que eu já acerto os dois. Não é B por D, não? Não, o B já está na posição que eu quero. É isso mesmo, C por D. Eu vou trocar C por B. Eu quero colocar esses dois aqui em evidência. Então aqui vira D, aqui vira C, aí aqui vira CD. Qual foi essa última prova? A última é C por D. Tá? Beleza. Então, estamos quase lá. Eu vou nessa daqui usar a antissimetria nos índices e vou reescrever isso como sendo ED. Eu boto um sinal menos. Não, desculpa, D, né? D, já estava D, E, e boto um sinal menos. Beleza? Bom, então eu vou reescrever isso aqui embaixo da seguinte forma. Menos. Esse primeiro termo aqui, deixa eu reescrever ele da seguinte forma. Bom, menos eu trouxe para fora. Esse menos aqui eu vou trazer para fora também. Esse primeiro termo eu vou escrever como sendo F, B, C, E. Eu fiz isso aqui. B, C, E. Sim. E aqui eu vou fazer
E, A, D, A, D. Então aqui vai ficar E, A, D. Tá? Vou colocar isso daqui em evidência. O menos veio para fora. E aí eu vou decompor esse cara aqui em duas partes. Um deles vai ser F, A, B, E, F, E, C, D. O segundo vai ser a mesma coisa, né? F, A, B, E, F, E, C, D. E aí vai ficar em evidência aqui CB, CC, AMI, D. Tá? Ok? Peraí que eu preciso de mais um truque ainda, que vai ser B, C, olha, deixa eu selecionar isso e isso aqui, só por um instante, tá? O que eu tenho aqui é F, A, B, E, F, E, C, D, CB, CC, AMI, D, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer B trocar com C, B troca com C, aí aqui B troca com C. Inverte os Cs, ganha. Aí eu inverto os Cs, aqui vira BC, ganha um sinal aqui, tá? Então isso daqui vira menos ACE, EBD, tá? Ok? Mas eu posso agora usar a antissimetria do F para reescrever isso como mais SACA. FACA. Tá? Esse daqui já está na forma ABC, CAB, BCA. O que é isso? Jacob. Zero. Identidade de Jacob. Tá? Ou seja, no final do dia, FMI A, quer dizer, S quadrado batendo em A é igual a zero. Eu vou deixar esse daqui para vocês. Mesma história. Bate com esse cara em cima dele mesmo. Manipula, troca índice. No fim do dia vocês vão chegar em algo que envolve os produtos de F vezes CA, CB, CD. Alguma coisa assim. Quer dizer, CB, C, CD. Sei lá. Um produto de 3 Cs. E aí você vai poder usar a identidade de Jacob de novo. Tá legal? Então, os outros dois são triviais. Deixa eu só manter isso aqui por enquanto. O S2 batendo em CA também é igual a zero. Consequência. Jacob. Para mostrar que o S ao quadrado batendo em CB, em C barra B, C barra A, é igual a 0, basta escrever isso como sendo S batendo em S
de CA, que por sua vez vai ser S batendo em B. A transformação do C barra resulta no B. Só que a transformação do B é igual a zero. Então, vou demonstrar. E por fim, S batendo em B. Isso é S batendo em S de B. Por sua vez, é S batendo em zero. Que é zero. Zero. Legal? Então, passo 1 está demonstrado. Tá? Então, o operador S é nilpotente quando bate em campos elementares. Passo 2. Vai ser mostrar que S ao quadrado batendo em φ1, φ2 é igual a zero para φ1, φ2 pertencentes ao conjunto de campos fundamentais. Tá? Isso daqui, por incrível que pareça, é mais fácil do primeiro passo. A ideia aqui é a seguinte: S ao quadrado batendo em φ1, φ2, isso daqui é o S batendo em S de φ1, φ2, tá legal? Só que isso é o S de S batendo em φ1 vezes φ2 mais menos 1 φ1 S batendo em φ2, certo? Regra de Leibniz. Agora eu vou usar a linearidade e regra de Leibniz. Isso daqui batendo nesse vai dar um S2 batendo em φ1 vezes φ2 mais menos 1 de S menos 1 elevado ao colchetezinho, né, de S1 S1 S batendo em φ1 vezes S batendo em φ2 mais menos 1 φ1 menos 1 elevado a esse módulo de φ1, né? Não sei se é módulo, grau de φ1, tá? Isso daqui vai dar S batendo no φ1 vezes S batendo no φ2, tá legal? Mais, aí eu fico com menos 1, 2 vezes grau de φ1, eu tenho que passar por φ1 de novo, né? φ1 S ao quadrado de φ2. Tá legal? Até aqui tá geral, né? Até aqui eu não fiz nenhuma hipótese sobre φ1 e φ2. Supondo que φ1 e φ2 pertencem àquele conjunto de elementos dos campos fundamentais, daqui a gente mostra que isso é zero, que S ao quadrado batendo no campo fundamental é zero, isso também é zero. Tá legal? Além disso, dado que o φ
Desculpa, o S batendo num campo fundamental inverte a estatística do campo, né? O que significa que se o S bate no φ1 e o grau do φ1 é bosônico, φ1 é bosônico, então o S de φ1 vai ser fermiônico e vice-versa. Isso daqui implica que menos 1 elevado ao grau de S de φ1 pode ser escrito como sendo menos 1 elevado ao grau de φ1. Tá legal? Uso isso aqui, aqui vai ter um menos 1, aqui vai ter, quer dizer, menos 1 vezes isso, aqui é 1 vezes isso. Então, esses dois termos se cancelam, né? Tá legal? Então, o S do produto de φ1, φ2 é igual a 0. Tá? Passo 3, e esse eu não vou fazer. Generalizar para produto de N campos. Legal? Isso daqui basicamente pode ser feito de forma indutiva, né? Tá? Fazer uma generalização indutiva do produto de N campos. E aí, com a hipótese de que o espaço pode ser gerado pela soma do produto de campos, né? S bater em qualquer coisa, S ao quadrado bater em qualquer coisa é igual a 0. Legal? Então, tá aí parcialmente demonstrado, mas indicado o caminho da sequência, que o S é um operador nilpotente. Dúvidas? Não? Vamos ver agora uma nova proposição antes de demonstrar que a ação de Mills-Fadeev-Kopov é invariante BRST. Uma nova proposição. A ação de gauge fixing ela é S batendo em D4x CA dmi mais xi sobre 2 BA. Tá? Demonstração. S batendo em CA dmi a mi mais xi sobre 2 BA. Isso é igual a S batendo em C barra A vezes dmi a mi mais xi sobre 2 BA, tá? Menos, passou por cima de um operador fermiônico, C barra A dmi, já passei por cima da derivada, tá? De a mi A mais xi sobre 2 S B A, tá? Isso é 0, tá? Isso daqui eu posso reescrever em termos do
de demi de D covariante, né? Então, isso daqui, né, vai ser menos dmi AB CD, tá? E isso daqui vai ser BA, tá? Reorganizando todo mundo, a gente conclui que CA de dmi a mi mais Xi sobre 2 B, isso daqui é igual a, bom, esse cara com esse vai dar B dmi a mi A, esse cara com esse vai dar mais Xi sobre 2 BA, tá? Esse cara, esse menos cancela esse menos, mais CA mi, dmi, D a mi, CD. Tá? O que é isso? Isso daqui nada mais é do que a lagrangiana de gauge fixing, né? Então a integral disso dá a ação de gauge fixing. Tá legal? Ok? Agora demonstrar que a ação de Yang-Mills para Popov é invariante para o BRST é uma mata, né? Então, agora a ideia é mostrar que é mostrar a invariância da ação de Yang-Mills Faddeev-Popov. Bom, a ação de Yang-Mills Faddeev-Popov ela vai ser a ação de Yang-Mills mais S de integral B4x CA dmi a mi A mais Xi sobre 2 BA, tá? Daqui, se eu atuo com o operador de BRST na ação como um todo, eu obtenho o operador de BRST batendo na ação de Yang-Mills, mais S ao quadrado batendo no termo de gauge fixing. Tá? Conclusão, isso é igual a zero, porque S ao quadrado é igual a zero. Isso é igual a zero por conta de invariância de calibre da ação de Yang-Mills. Tá? Ou seja, transformação de BRST batendo na ação de Yang-Mills Faddeev-Popov é igual a zero. Tá? Significa que BRST é uma simetria da ação de Yang-Mills Faddeev-Popov. Tá? Bom, o caminho foi longo para chegar até aqui, poderia ter sido de forma... A gente poderia fazer isso de forma muito mais direta, simplesmente atuando com S na ação de gauge fixing, sem mostrar a propriedade de nilpotência antes, e ver que de fato o resultado é zero, mas essa propriedade de nilpotência ela é crucial para as consequências do operador de BRST, da simetria de BRST. Então a gente tem, enfim, vale a pena passar por ela antes, né? E aí demonstrar por esse caminho. Só um instantinho. Diga. Tá muito parecendo que o S
Ele é tipo uma derivada exterior, um operador de cobordismo. Vai. Então, esse era o ponto que eu ia comentar agora, né? Primeiro, vale a pena notar o seguinte: a simetria de BRST no setor de Young-Mills, ela possui uma natureza bem diferente da simetria no setor de gauge fixing. Tá? No setor de gauge fixing, é um resultado trivial de S ao quadrado igual a zero. Tá legal? No setor de Young-Mills, decorre da invariância de calibre do setor da ação de Young-Mills. Tá? Em particular, você pode mostrar que não existe um operador, sei lá como é que eu estou chamando isso, não existe um operador O tal que a ação de Young-Mills ela pode ser escrita como sendo S de O. Tá? Aí entra a conexão com aquilo que o Gabriel falou. Por exemplo, quando você estuda formas diferenciais, você tem o conceito de formas exatas e de formas fechadas. Uma forma fechada vai ser uma forma cuja derivada exterior batendo na forma é igual a zero. Uma forma exata vai ser uma forma que pode ser escrita como sendo a derivada exterior de uma outra forma. Tá? Uma consequência é que toda forma exata é fechada, porque o operador de derivada exterior ele é nilpotente. Então, se você bate com o D numa forma exata, você vai ficar com D quadrado de uma forma exata. E isso implica D quadrado de qualquer coisa é igual a zero. Mas nem toda forma fechada pode ser escrita como forma exata. E aí, enfim, existem os teoremas de geometria e topologia relacionados a isso. Teorema de Poincaré e tudo mais. A situação aqui é bastante análoga. Tá? Então, a gente pode dizer que o setor de gauge fixing é um setor exato e o setor de Young-Mills é um setor fechado, mas não exato. Tá legal? Fechado e exato com relação ao quê? Com relação àquilo que a gente chama de cohomologia de BRST. Então, a partir do operador de BRST, você pode definir essa estrutura matemática chamada cohomologia, que é uma estrutura bem estudada no ramo de topologia algébrica, né? E que, enfim, em linhas bem gerais, o Gabriel está aí para tirar mais dúvidas se vocês quiserem, certamente não entende mais disso do que eu. Uma cohomologia associada a um determinado operador vai ser um conjunto de elementos fechados por esse operador, mas não exatos por esse operador. Tá? Então, por exemplo, vamos falar rapidamente ao contrário do que alguns aí perguntam, não tem a ver com cosmologia. Um Hzinho. Eu acho que em português é isso mesmo, não? Pelo que eu pude encontrar no Google, em português era isso mesmo. O Google me disse que era isso. Vou ter que corrigir na tese então. Não tenho certeza. Enfim, eventualmente com uma inserção de H ali. Dado um operador nilpotente delta, ou seja, delta quadrado é igual a zero, a cohomologia de delta é composta
pelo conjunto de deltas maiúsculos, tais que delta maiúsculo é igual, delta batendo em delta maiúsculo é igual a 0, mas delta não pode ser escrito como delta de um ômega, qualquer que seja ômega. Legal? Em linhas gerais, isso é uma cohomologia. Tá? De forma um pouquinho mais rigorosa, não é um conjunto de elementos, mas sim um conjunto de classes de equivalência. Porque, dado um elemento, você pode definir um segundo elemento que difere do primeiro por um termo exato, e ambos satisfazem a mesma condição de fechamento. Né? Tá legal? Enfim. Isso é o que eu vou me restringir a isso no que diz respeito à cohomologia. Daqui em diante começaria a falar besteiras. Eu começaria até a associar com cosmologia. Eu não vou escrever nada nessa parte, mas acho que vale comentar que toda essa formulação de BRST feita aqui para Yang-Mills, ela pode ser feita também na eletrodinâmica quântica ou em teorias abelianas, né? A diferença é que na teoria abeliana a situação é bem mais trivial, né? Porque basicamente, bom, deixa eu escrever rapidamente aqui. Abelianas. Cujo protótipo é QED, né? Se você faz o procedimento de Faddeev-Popov na QED, e a gente discutiu que é possível fazer isso, né? A gente pode construir uma ação de Maxwell mais gauge fixing, incluindo um setor de Faddeev-Popov, a ação vai ser invariante por transformações desse tipo aqui. S batendo em AMI, menos dmi de C, S batendo em C é igual a 0, S batendo em C barra é igual a B, S batendo em B é igual a 0. Tá? Isso daqui é bem fácil de verificar que é nilpotente, né? Porque bate com S aqui agora, vai ser basicamente bater no C, que é 0, bate no C já é 0, bate no C barra vai dar B, só que aí você bate de novo, vai dar BRST batendo no B, isso daqui já é 0, então trivial, né? Então aqui você pode definir também uma invariância BRST e fazer tudo o que a gente vai fazer na sequência para teorias de calibre abelianas também, se você quiser. Inclusive dá para você reformular as identidades de Ward e Takahashi, que a gente viu como uma consequência da simetria de calibre. Você pode reformular em termos de simetria associada, de uma identidade associada à simetria de BRST. E é isso que a gente vai fazer aqui no contexto de teorias não abelianas. Além disso, a extensão para o setor de matéria é bastante trivial também. Então, vou comentar rapidamente sobre o setor de matéria. Eu vou focar em matéria fermiônica, tá? Só para manter dentro daquilo que já tinha discutido. No caso de matéria fermiônica, a invariância de calibre ela envolve delta mi A igual a menos 1 sobre G
dmi, ami, teta b, delta teta batendo no psi, multiplete fermiônico de Dirac, é I, teta A, TA, psi, estou olhando para transformações infinitesimais, né? E delta teta batendo em psi barra vai ser menos I, teta barra, psi barra, TA. Note que o T e o psi mudam de posição aqui, pessoal. Bom, essa é a invariância de calibre, ou seja, o delta da ação de Dirac, né, é igual a zero. E a gente introduziu a transformação do campo, a gente introduziu o campo de calibre, a transformação do campo de calibre, justamente para garantir isso, né, no procedimento na prescrição de acoplamento mínimo da teoria. E a transformação BRST para Fermions, ela basicamente vai ser essa transformação substituindo θ por menos GC, ou seja, S batendo em psi, isso daqui vai dar menos IG CA θ psi, S batendo em psi barra, isso vai dar IG com mais, né? CA psi barra TA. Claro que a gente mantém a transformação correspondente do A, né? A transformação BRST do A. E daqui a gente pode verificar que o S batendo na ação de Dirac também é igual a zero. Tem que ser, né? Porque basicamente é uma transformação de calibre, onde o parâmetro de calibre vai ser um campo fantasma. Então, isso é uma consequência direta. E da mesma forma que aqui, o S Dirac, né, a ação de Dirac acoplada minimamente com o campo de calibre, é fechada, mas não é exata, né? Então ela não pertence, se não me engano, você pode dizer que os termos fechados correspondem ao setor trivial da cohomologia de BRST. O que significa que tanto a ação de Young-Mills quanto a ação de Dirac fazem parte do setor não trivial da cohomologia de BRST. Tá certo, Guilherme? Eu acho que seria a parte exata, é a parte trivial. Hã? Acho que a parte exata é a trivial. É, isso que eu quis dizer. Tá, então a parte exata corresponde à parte trivial, o que significa que tanto a ação de Young-Mills quanto a ação de Dirac não correspondem à parte trivial da cohomologia de BRST. Eu pretendia entrar em identidades funcionais hoje, mas acho que não vai ser possível, apesar de eu ter tentado comprar vocês no início, acho que não comprei tanto assim, né? Aí do nada você parece mais um pacote de amandita, tá ligado? Boa. Não, velho, eu deve ter sido um pão. Um pão de fermentação natural. Deixa eu falar aqui rapidamente, então, de uma espécie de uma prescrição generalizada para fixação de calibre. Isso daí é algo que eu tinha comentado com você uma vez, Rafael. Inclusive mandei um artigo para você sobre isso.
E isso basicamente vem do trabalho do Kubo e Uehara. Acabei não pegando o ano do artigo aqui. Quando? 89, não foi? 89, não sei. Se você olhar no seu WhatsApp. Ah, não, eu peguei aqui sim. É um Nuclear Physics B de 1981. Tá? A ideia é a seguinte, a ideia acaba sendo se tornar um pouco anacrônico nessa história aqui. Suponha que BRST caiu do céu. A simetria BRST define uma forma de você construir o que seria uma ação de Yang Mills com fixação de calibre. A ideia aqui é o seguinte, né? O que pensar, o que queremos na fixação de calibre. Tá? Tem dois ingredientes principais que a gente pretende atingir com a fixação de calibre. O primeiro deles é quebrar a simetria de calibre. Tá? Mas a quebra, digamos assim, a quebra da simetria de calibre deve desacoplar do setor físico da teoria. Ou seja, você quer introduzir algo na sua ação, você quer modificar a sua ação, esse é o procedimento de fixação de calibre. No fim das contas, né, você faz isso via procedimento de Fadeev-Popov, mas no fim das contas você modifica a sua ação, de modo a introduzir um termo que quebra a simetria de calibre, e ao quebrar a simetria de calibre você pode, por exemplo, calcular um propagador trilevel bem definido. Tá? E você quer que no fim das contas essa quebra, isso que você adicionou na sua ação, desacople de certa forma do setor físico da teoria. Esse desacoplamento do setor físico não vai ficar claro agora o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso é que aquilo que você introduziu na sua ação não vai afetar o observável, digamos assim. Tá? Não vai ficar claro a próxima frase que eu vou dizer, que é simetria BRST garante isso. A simetria BRST garante que, ou a nilpotência da simetria BRST garante que se você adiciona um termo na sua ação de quebra que é exato, isso não vai afetar observáveis. Tá? Vai desacoplar o setor físico dessa teoria. Isso eu pretendo falar para vocês na quinta-feira. E, bom, eu pretendo já mostrar alguns resultados amanhã, algumas consequências amanhã em relação a isso, mas na quinta eu pretendo falar um pouquinho sobre noção de quantização de Kubojima, que é um resultado muito bonito. Você mostra que, de fato, se você, por exemplo, define o espaço físico como sendo livre de fantasmas de Fadeev-Popov, esses fantasmas eles não reaparecem no espectro da sua teoria. Então eles de fato desacoplam o setor físico da teoria, mesmo entrando em contribuições dentro de loops e diagramas de Feynman. Tá? E isso justifica aquilo que eu falei lá quando a gente introduziu o fantasma e eu falei que ele é um estado de norma negativa. Ele é essencial para mostrar a unitariedade da teoria.
Tá? Então, um caminho, né? Uma prescrição que eu posso chamar aqui de quantização BRST. BRST. Ela vai ser o seguinte, eu vou definir a minha ação de Yang-Mills Faber-Popov, generalizada, digamos assim, como sendo a ação de Yang-Mills mais S de integral D4x C barra A, um certo... Aquela letra que eu usei aqui, como é que eu desenho essa letra aqui agora? Um certo var θ de A, que depende eventualmente de A, B, C, potencialmente de C barra também. Tá? Essa definição dessa ação generalizada de Yang-Mills Faber-Popov, obtida via quantização de BRST e essa prescrição de BRST, ela é invariante por transformações de BRST, né? O setor de Yang-Mills é invariante, o setor de gauge-Fixing é invariante porque ele é exato. Tá legal? No caso, né, o exemplo que a gente está acostumado, que é o exemplo dos calibres lineares covariantes, então para calibre linear covariante, a gente pode definir esse θ A de AB, no caso, como sendo dmi a mi A mais xi sobre 2 BA. Legal? Então, essa é a ideia, por exemplo, nesse exemplo aqui em particular. Você pode fazer extensões disso. Por exemplo, a partir disso você pode definir, tem um outro calibre, que é o calibre de Curti-Ferrari. Eu não vou lembrar a forma dele explícita aqui agora, mas se não me engano é o próprio calibre linear covariante, mais um termo quadrático no campo fantasma. Tá? O calibre de Curti-Ferrari, ele é um calibre que não é claro como você pode introduzi-lo via Faber-Popov. Que acaba sendo um calibre não linear, tá? Uma condição de calibre não linear nos campos. E para condições de calibre não linear, não é claro como você faz isso introduzindo aquele 1 de Faber-Popov. Mas é um calibre válido, no sentido de ser algo que quebra a simetria de calibre, é exato, consequentemente não afeta observáveis, e enfim, você pode fazer a quantização com base nele. Eu provavelmente vou colocar um exercício na lista para vocês brincarem um pouquinho com o calibre de Curti-Ferrari. Tá? Dúvidas? Pensando no ponto de vista do teorema de Newton, simetrias trazem cargas conservadas. A simetria de BRST traz alguma carga? Quinta-feira. Massa. A pergunta sua foi se existe uma carga de BRST, né? A resposta é sim, e o subespaço físico da teoria vai ser a cohomologia da carga de BRST. A carga vai ser nilpotente também, e aí você pode definir um espaço de estados. Agora a gente volta para a quantização canônica, né, onde você fala de operadores batendo em estados e resultando em algo. O subespaço físico, que é aquele que faz sentido, que é aquele que vai ter vetores de norma positiva e tudo mais, vai ser a cohomologia do operador da carga de BRST.
É isso, acho que eu pensei em falar de identidades lá, começar identidades lá no anterior agora, mas deixa para fazer algo contigo amanhã. A gente introduziu esse campo fantasma tudo porque a gente não vê na QED, na verdade. Na QED você pode ver. Se você fizer o Fourier Pop-out para QED, você vai introduzir também os campos fantasmas. Você vai ter um determinante Fourier Popov e você pode exponenciar esse determinante com a introdução de campos fantasmas. O ponto é que na QED, o setor de fantasmas vai ser basicamente isso daqui, com a derivada usual. Logo, ele não se acopla com o setor de calibre. E aí você pode integrar sobre isso e absorver numa constante de normalização. Tá? Se você fizer, por exemplo, QED em espaços curvos, isso daqui passa a ser relevante, porque aí você vai começar a ter derivada covariante aqui. E isso produz contribuições no espaço curvo. Tá? Ou se você fizer QED com bordas, isso também pode ser relevante. Show. Bom, se tiver mais alguma dúvida...